Excelente dia, excelente tarde, excelente noite, também excelente madrugada para você que me acompanha. Não sei em qual horário você vai estar acompanhando e assistindo essa live, não sei. Por isso mesmo eu sempre falo excelente dia, excelente tarde, excelente noite, excelente madrugada. E saúdo todos também vocês com a paz de Cristo, a paz do Senhor, a paz de Deus mesmo, né, gente? Todos nós, independente de religião, somos sim irmãos. E por isso mesmo eu sempre saúdo todos os irmãos católicos, evangélicos, apesar de eu ser católico, sou católico, então mesmo assim saúdo todos os colegas, irmãos, gente. A grande união é o que faz de fato a gente caminhar cada vez mais e mais rumo ao resultado, rumo aos êxitos. Gente, o que eu peço para vocês nesse comecinho de live? Por gentileza, me fala como é que tá o meu som, tá? Me fala como é que tá o meu som aí, por quê? Eu tô com o microfone de lapela aqui, só que eu conectei ele direto no computador, sem passar por um adaptadorzinho que eu tenho aqui. Sebastiana Soares Pereira, excelente dia. Dimas Araújo, excelente dia. A Nina Pazê também, excelente dia para vocês. Gente, claro, né, um excelente dia, uma semana mais que maravilhosa, mais que abençoada. Nós temos que ter isso em mente, né? A semana nossa, nosso dia, cada segundo da nossa vida. Eu falei algumas semanas atrás, acho que foi semana passada talvez, da questão da graça de Deus nos guiando a cada dia, a cada segundo, a cada momento. Por isso mesmo que eu sempre falo, semana mais que abençoada, presente na graça de Deus. O pessoal tá falando que sim, tá ótimo o som, tá ótimo, muito bom, tá, gente? Vai me falando, tá bom para mim, ótimo. A Maria do Carmo Oliveira, o Valdete também dizendo que a união faz a força, Maria Fialho, né? Gente, gratidão por estarem aqui. Gratidão mesmo. A paz de Jesus Cristo, Geni. Gente, excelente dia. Neide por aqui também. Deb Rocha. Vamos ver quem mais vai entrar. Arnaldo. Arnaldo tá sempre aqui, né, gente? Tem as pessoas que eu já até acostumei. Matilde Rodrigues. Ótimo som. Terezinha Carmo, excelente dia. Nelly. Paula Azevedo. Wanda Maria. Vamos ver quem mais aqui. Jussara, Luciene, Silvana Souza, Maria Batista. Gente, é igual o Dilma está falando aqui, ó. Deem os joinhas, tá, gente? Curta, compartilha e dê o máximo de joinhas possível, porque o Instagram, gente, não sei se vocês sabiam, Diza tá falando aqui, Diza Santos, Ivo de Oliveira, Jainice de Azevedo, Horizontina, Maria de Fátima, Regina, Cláudia Santos, Matilde. Gente, deem sempre joinha, por quê? Célia, excelente dia. Inês. Ivo Chico. Ivo, já início de Azevedo, eu já comentei. Celia Andrade. Deem um joinha, tá, gente? Sabe por quê? Cada vez que vocês dão joinha aí, clica no joia mesmo, no like aí, o o YouTube, ele enxerga que o meu conteúdo é relevante. Josi Alves, Darcy de Oliveira Murino, Luzia Alves, Rosa Lima. Então o YouTube ele enxerga que o conteúdo é válido, o conteúdo sendo válido, aí eles entregam para mais pessoas. Eu sempre falo também, gente, sempre curta, compartilhe, e compartilhe dentro de grupos. Celânia, Peronice, excelente dia. Eu tô até aqui agora arrumando novos meios de beber cada vez mais água. Vou um saquinho de água aqui. E o seu papelzinho que você mandou com tanto carinho aqui, que a Júlia me entregou, tá aqui também. Neide Patrício, Irene da Silva, Yolanda Vitor. Sim, gente. Então, cada vez que vocês curtem, compartilham, manda esses vídeos nossos, meus, do Dr. Marcelo, nos grupos de vocês, de WhatsApp, de aposentados, pensionistas, servidores públicos. Apoiem sempre, sempre, sempre essa luta nossa por vocês. Eu falo assim que seria nossa por vocês, mas acaba sendo nossa também como um todo, né? Já que a gente está aqui discutindo e brigando contra gigantes. Mas, gente, o caminho com certeza é o da vitória. Deus vai abençoar aqui sim. Margarete Miller, Vilma Gonçalves, Leonir Faveira, Aparecida, Francisca Vital. Beber água, né, peronista? Fica toda hora arranhando a garganta, não pode não, né? Vamos ver quem mais vai entrando aqui.
Mercedes Maria, Nilceia dos Santos, Roseli Teixeira, Manuel Paula. Gente, primeira coisa que eu vou falar para vocês, eu acho que se vocês assistiram o Dr. Marcelo recente, vocês viram, né? Rosemary, Luiz Pereira, Dr. Rafael. Luiz, eu vi seu comentário mais cedo, tá? Você colocou bem cedinho um comentário aí para falar para a gente ir contra, ir para cima desses bancos. E é justamente isso. Geni, eu vou puxar sua pergunta aqui e a gente já vai conversar, tá? E é justamente isso que é o que eu vou falar inicialmente para vocês. O que os bancos fizeram, gente? Os bancos não, um banco, tá? Tem muitas coisas aí para a gente conversar, mas eu vou falar inicialmente disso. Depois a gente vai falar da questão do tema de hoje, que é superendividamento, que todo mundo, Sônia Maria, excelente dia, Francisca Dalvanete, Maria Ribeiro, Vera Dutra, Luciene Souza, Nair Olívia, que maravilha está aqui também, tá Nair, sempre com a gente, sim. Luiz Pereira, Maura Santos, Osmar Liboa, Clarinda Gonçalves, Helena de Oliveira Gama, só pessoas conhecidas aqui mesmo. Então, assim, gente, aquele banco que, inclusive, o Luiz tinha colocado aqui, o Gil Gomes tinha falado, doutor, cuidado com esse banco. Gente, cuidado a gente sempre tem, né? Cuidado a gente sempre tem. Por isso mesmo, e quando a gente começou a tecer aqueles acordos, o que a gente fez? Orar por Recife, hein, Márcia? Sim, sempre coloquei em oração. Fiquei sabendo que Recife, do jeito que tá, Márcia Feliciano está dizendo para a gente orar por Recife. Então, quem tiver grupos, círculos de oração aí, sempre coloque em oração, por gentileza. Recife realmente está nesse estado aí de calamidade. Minha irmã estava aí, voltou daí ontem, só que ela estava a passeio. Mas para quem mora aí, né? Eu tenho pessoas próximas aí, eu tenho um padrinho meu que mora em Satuba, só que eu não sei nem para que lado que é aí. Mas eu sei que é não tão longe. Satuba, acho que é Lagoas, né? Então, gente, aquele banco que a gente vinha negociando aí, como que a gente entregou muitos nomes para eles, para que fizesse de uma forma, de uma vez por todas, a solução lá, o que ele fez? Ele pulou no mato. Ele, nesse momento, ele preferiu o risco. Hilda Lima Ribeiro, excelente dia, Semira. Então, assim, primeira notícia para vocês, creio que vocês já ficaram sabendo com o Dr. Marcelo aí. Eles tinham pedido para a gente parar de protocolar os processos e tudo mais, aguardar. Gente, normal. A gente não parou. A gente não parou. A gente não parou. Não parou, não parou, não parou. Por quê, gente? Porque se eles fizessem isso, que banco é meio, em tese, como vocês sabem, traíra, então a gente sabia que se caso não viesse o acordo nesse momento, a gente ia estar com os processos todos na justiça. E foi o que a gente fez, a gente continuou trabalhando normal. E semana passada, realmente, ele falou assim, doutor, a gente não vai conseguir cumprir, é muito nome, é muita gente, é difícil, mas esse ia ser muito nome e muita gente mesmo, tá, gente? Mas, entendam que 50 processos apenas, que a gente chegar no final, tiver êxito, vai ficar muito mais caro para o banco do que ele aceitar o acordo que a gente tinha feito aí do mais ou menos que a gente tinha estimado 3 mil nomes. Então, assim, gente, fiquem tranquilos. Sempre repito que o processo judicial não é uma corrida de 100 metros, o processo judicial é sim uma maratona. Estamos apenas no começo, com grandes vitórias, graças a Deus, e a luta continua. Então, esse é o primeiro passo aqui, primeiro ponto que eu vou falar para vocês, justamente a respeito do acordo. Vantagem é que o escritório responsável por esse banco, gente, fica em Boa Viagem, a Lucimar está dizendo, onde que meu padrinho mora lá, é Setuba ou Satuba, o Lucimar? Lucimar brasileiro. Então, gente, primeiro passo aí que foi dado, graças a Deus, para a tentativa de acordo. Realmente a gente está tentando desde o começo, o banco vai duvidando, mas tranquilo. Conforme vai saindo mais resultados aí, vocês podem ficar tranquilos que a possibilidade aí de vir outros acordos, a gente vai lutar até por valores maiores, já que eles fugiram, a gente vai fazer isso. Sim, Maria Batista, esse banco mesmo. Então fique tranquila que é o primeiro ponto nosso. O banco ele tentou fugir, na verdade, fugindo porque o valor realmente ia ficar muito alto nesse momento. Mas tranquilo, gente. A gente tem muita coisa ainda para trabalhar, muita coisa para fazer
E muitos processos ainda sendo. Tá ok, tá, Sigrid? Sigrid Dutra, ok. Depois você assiste sim a live. Depois, a live é muito importante, tá, Sigrid? Eu vou falar de novo de superendividamento, que é um tema que muita gente me pergunta e recebo pergunta todo dia. Inclusive até aqui mesmo, no próprio YouTube, Instagram, muita gente falando. Marli Regina de Freitas, falando que Margarida Santos, Marli Regina falando que nós somos os gigantes, né? Sim, nós estamos aqui trabalhando para isso. Salvador, na Bahia. Sônia, eu tenho uma advogada minha que é daí. Ela trabalha aqui com a gente, mas ela é natural daí, ó, Sônia Maria. Salvador, na Bahia. Doutora Vitória. Acho que vocês sabem, né? Do CIMAR brasileiro, bobos foram eles? Com certeza. Vantagem, esse escritório que veio para o acordo, esse escritório ele é responsável por outros bancos. Então, esses outros bancos, sim, a gente continua a tratativa de acordo. Apenas um que realmente tá desse jeito. Mas fiquem tranquilos, gente. Eu já fiz acordos, até para explicar para vocês, na minha vida aqui de advogado contra bancos. Já fiz acordo depois de protocolar o processo. Vamos lá, já fiz acordo depois de protocolar o processo. Já fiz acordos contra bancos antes de contestação. Quem assistiu a live lá da semana passada vai saber qual ponto que é isso da contestação. Se não sabe, dá uma corrida na outra live para assistir. Já fiz acordo antes de audiência de conciliação, antes de audiência de instrução e julgamento, depois de impugnação. Já fiz acordo, gente, antes de sentença e também após sentença. Então, fiquem tranquilos que o caminho ainda a gente está seguindo aqui e a estratégia toda previa todas essas questões. Quem assiste série aí, é uma série que ficou muito famosa, conhecida. Eu pego, por exemplo, Casa de Papel. A minha vida tem até vertentes do direito que falam que isso é investigação defensiva, ou seja, para cada fato, para cada argumento que você levanta 3, 4, 5 contrário para a sua própria tese. E é justamente, Isabel está falando assim que deixou uma pergunta aqui. Tá. E justamente essa forma que eu trabalho aqui, eu sempre penso isso. Para cada passo que a gente dá, quais outros passos que a gente tem em tese ali de defesa? A Roseli falando assim que esse banco aqui, ó, tá ligando para aplicar golpes, aí ela desliga na hora. Gente, olha aqui também outra coisa, ó. Deixa eu ver aqui. Geni falando o seguinte: doutor, o meu banco tá ligando direto para negociar. Gente, a informação que eu deixei na live da semana passada, eu vou deixar para vocês aqui. Se o banco ficar ligando para cada um dos senhores e senhoras pedindo negociação, fale que é somente com a gente. Porque, gente, muita gente que tentou negociar com o banco, a gente sabe bem disso, foi vítima de novos empréstimos. Não foram feitos minutos de acordo, não foram feitos nada. Lembrem do caso da nossa cliente, estou tentando até, já mostrei a cartinha dela várias vezes aqui, dona Margarida, que ela tentou, não deu certo, enganaram ela, a gente ganhou a liminar para ela e hoje realmente não tem mais desconto. Mas toda ligação que vocês receberem do banco, direciona para a gente. Toda ligação que vocês receberem do banco, direciona para a gente. Fala, olha, já contratei advogado para isso, para resolver para mim. Vocês não têm que ter a preocupação de ficar ali ouvindo conversa de banco, tá, gente? Isabel Figueiredo, vou tentar achar sua pergunta aqui. Se for que deixou uma pergunta aqui, foi uma das primeiras. Então, perfeito. Gente, vamos entrar no tema da live de hoje. Que eu sempre peço aqui, igual eu falei, sempre curte, compartilha, deixa seu joinha, por gentileza, por favor, porque isso é muito importante pra gente. Gente, perguntas que vocês forem tendo e realmente não for possível responder aqui, o que eu peço para vocês? Deixa aí. Vocês estão percebendo que eu estou fazendo também a questão de perguntas e respostas, não estou, gente? Quarta-feira é a live de perguntas e respostas. Quarta-feira é a live de perguntas e respostas. E além da live de perguntas e respostas na quarta-feira, nós temos também na sexta-feira que ainda não foi respondido. Então, eu estou fazendo de tudo para responder o máximo
de perguntas dos senhores e senhoras, para vocês não ficarem aqui sem respostas. Até a live de perguntas e respostas, às vezes, dá 1h30, né? Quem acompanha na quarta-feira aí, 1h30 de perguntas e respostas. Depois, na sexta-feira, quem ficou para trás, eu respondo de novo. Então, é muita coisa. Gente, o tema que a gente vai trabalhar hoje, ó, é de superendividamento. É um tema novo. Essa lei aí, Lei 14.181, de 2022. Lei 14.181, de 2022. Muita gente... Ô Inês, é justamente isso. A gente só comentar mais uma coisa aqui, ó. Olha o que a Inês colocou. O banco passou mensagem para negociar e também uma mensagem assim, de 2.500 de empréstimo. Eles não estão negociando assim com vocês, gente. Eles estão... diminui o ar, ô Dimas? Tá. Então, o banco ele não está negociando com vocês, tá, gente? O banco ele está tentando aí, igual eu falei, tornar uma coisa que aparentemente foi concebido de forma ilegal, legal. Porque se vocês aceitam qualquer novo empréstimo, gente, isso implica inovação de dívida. Inovação de dívida. Mas vamos para o tema da nossa live aqui, que esse tema aqui é importantíssimo. Daqui a pouco a gente volta, pega mais aqui informações. Isso até melhora o meu ar aqui mesmo. A gente pega mais informações e realmente vamos respondendo todo mundo. Gente, eu fiz uma live há um tempão, acho que deve ter mais de meses aí, falando justamente de superendividamento. Superendividamento. Maria do Carmo Oliveira, Marisete, Jainice de Azevedo, todo mundo com a gente aí. A Luzia está dizendo que quer que se enquadre no superendividamento. Tá ok. Gente, o que é a lei do superendividamento? Essa lei do superendividamento é uma lei que foi sancionada, né? Ou seja, ela foi concebida e começou a valer a partir do ano passado. O que essa lei fez, gente? Ela alterou uma outra lei. O que essa lei alterou? Vamos lá, vou explicando bem tranquilo com vocês, para vocês entenderem tudo disso aqui, porque é importantíssimo. Esse comecinho, gente, é apenas coisa técnica, não precisa ficar tão preocupado, tanto assim com esses dados. A lei 14.181, gente, eu coloquei errado para vocês, tá? Ela é de 2021, né? A gente está em 2022, mas ela é de 2021, deixa eu arrumar isso aqui. 14.181 de 2021. Quem anotou aí de 22, corrige por gentileza. Lei 14.181 de 2021. Ela é de julho do ano passado. Essa lei, gente, ela alterou uma outra lei. Alterou a lei inteira? Não. Ela alterou pedaços da lei. Qual lei que ela alterou? Ela alterou pedaços do Código de Defesa do Consumidor. Ela alterou pedaços do Código de Defesa do Consumidor. E alterou também algumas coisinhas, gente, lá no Estatuto do Idoso. Observem isso. Então, ela alterou coisas no Código de Defesa do Consumidor e alterou algumas coisinhas, acho que 1 ou 2 pontos, lá no Estatuto do Idoso. Qual que é o objetivo disso, gente? Melhorar a forma que eles vendem o crédito para os senhores e senhoras. Então, essa lei, o objetivo dela é tratar o superendividamento para quem já está superendividado e também prevenir. Quem assistiu aquela outra live que eu fiz de superendividamento, a gente deixou uma palavra muito forte lá, e eu repeti bastante para os senhores e pedi para que vocês anotassem, dizendo o seguinte: a lei foi feita para garantir a minha existência e não a do banco. Já anotem isso de novo, tá, gente? A lei foi feita para garantir a minha existência e não a do banco. E qual lei foi feita para garantir a minha existência e não a do banco? Essa aqui, ó. Lei do superendividamento. Gente, o que eu inicialmente já falo para os senhores e senhoras, para quem se enquadra em questão de superendividamento, correr. Gente, vocês lembram aquela decisão do STJ de março, quando eu estava voltando de viagem, onde que o STJ falou que desde que a pessoa tenha
permitido, pode ali, no caso, ter 100% do salário dela comprometido, gente. Vocês lembram disso? Quem que lembra disso? O STJ permitiu que, se uma pessoa permitisse, desse autorização, 100% do salário dela poderia ser comprometido. Como que funciona isso? Gente, vocês estão vendo aí, ó, questão de aprova ou não aprova a suspensão dos consignados, aprova ou não aprova 14º. Gente, tudo isso são movimentos que a gente não enxerga, mas acontecem dentro da política. Jogos de influência. Jogos de influência. Então, assim, a política, gente, ela é isso, infelizmente. Por isso a gente tem que sempre escolher bem nossos representantes. Não entro no mérito de política, cada um com seus partidos e políticos aí. Não entro nesse mérito, mas é importantíssimo a gente escolher bem nossos representantes. Por quê, gente? Para alterar uma lei, para mudar uma lei, para alterar um entendimento, para mudar um entendimento, os bancos, tudo que é prejudicial a ele, o que ele faz? Ele corre ali nesse deputado, nesse senador, nesse assistente de ministro, talvez até mesmo nesse ministro, gente. Então, os bancos, ele vai lá contar o lado dele da história. E qual que é a desculpa mais comum que os bancos contam há anos, entendam isso? Qual que é a disputa mais comum? Qual que é a desculpa mais comum? Qual que é a desculpa mais comum que os bancos contam há anos? E, por incrível que pareça, cola. Em tese, faz até algum sentido. Ele fala que, se caso for aprovada questões assim que prejudicam os bancos, vai prejudicar o sistema financeiro nacional. O sistema financeiro nacional, gente, é todo esse conglomerado, esse ajuntamento, essa quantidade de coisas que fazem, em tese, a economia funcionar. Para deixar bem claro para vocês. Aí ele vai falar assim, olha, juiz, excelência, desembargador, a gente ouve isso direto. Deputado, senador, não aprova essa lei. Não tome essa iniciativa. Porque se isso for aprovado, a gente, banco, vai ter prejuízo. O prejuízo, onde que o banco desconta, gente? De novo, no mercado, na população, em vocês. Então, a questão do risco, ou seja, o risco de fornecer crédito para o banco, aí eles dizem que ele aumenta. Se o risco de fornecer crédito para vocês aumenta, ele vai aumentar a taxa de juros. Se ele aumenta a taxa de juros, logicamente, aí ele vai fornecer menos crédito para o mercado, menos crédito fornecido, a economia vai parando. Mais crédito fornecido, a economia gira. Então, tem muitas coisas que são... Isso, gente, estou falando bem por alto. Claro que existe um caminho todo para isso, mas não é necessário vocês saberem todo esse caminho. Mas o importante seria isso. Então, os bancos, eles sempre se defendem dizendo que vai aumentar a inadimplência, vai aumentar o risco. Então, isso é prejudicial para eles e prejudicial, logicamente, para o Brasil como um todo. Então, o STJ, gente, lá em março, ele teve aquele entendimento de que uma vez que vocês autorizam descontar nos salários dos senhores e senhoras, você permitiu ali autorizar desconto, aquela permissão pode pegar 100%. Olha que absurdo. E os bancos, o que eles vão fazer? Assim como eles fizeram essa questão do STJ, essa questão do superendividamento, gente, eles vão vir atrás, já estão atrás disso aqui, para que isso aqui acabe. Por que eles estão atrás disso aqui, para que isso aqui acabe, gente? Curiosidade para vocês. Um crédito, qualquer contrato, que 6 meses ele normalmente não é pago, por regra, ele é lançado em prejuízo. Entendam isso, um crédito que normalmente não é pago,
naquela média de 6 meses, ele é lançado em prejuízo, por causa de normativas, de regras que existem por trás. Por isso que o Dr. Marcelo ensina bastante essa questão de conseguir ali deixar de pagar. Deixou de pagar, ali há mais ou menos 6, 7 meses, começa a ficar bom para um acordo. Porque o crédito vai ser lançado no prejuízo, eles vão fazer a cessão de crédito para uma empresa de cobrança, que vai começar a ligar de forma desnorteada, de uma forma realmente capaz de infernizar a vida dos senhores e senhoras, de manhã, tarde e noite, às vezes até de forma abusiva, ilegal, constrangedora, ameaçadora. Depois eu faço uma outra live explicando como que essa cessão de crédito funciona, tá, gente? De forma onerosa, de forma gratuita, são outros pontos aí também. Então, o que é importante você, nesse momento, gravar? Importantíssimo, gente, importantíssimo. A lei do superendividamento talvez não dure muito tempo, porque já tem aí movimentos por trás para acabar com isso aqui. Por que isso, gente? Porque a lei do superendividamento, ela tem um grande objetivo. O objetivo principal da lei do superendividamento, gente, é o quê? Deixa eu até colocar para vocês aqui, ó, garantir o mínimo existencial. O grande objetivo da lei do superendividamento, gente, é isso aqui, ó, garantir o mínimo existencial. Garantir o mínimo existencial. Quantos dos senhores e senhoras, gente, quantos dos senhores e senhoras, infelizmente, não tem nem o mínimo? O mínimo, gente, aí, às vezes a gente pensa assim, o mínimo seria eu ter mistura no dia de hoje, eu ter comida no dia de hoje. Gente, isso é o mínimo do mínimo. O mínimo do mínimo. O mínimo existencial, se você for pegar pelos conceitos e pela Constituição, porque isso aqui está atrelado, gente, ao princípio da dignidade da pessoa humana. Princípio da dignidade. Romildo, excelente dia para você, tá? Excelente dia, Romildo Nascimento. Dimas está com a gente aí. Gente, o mínimo existencial não é só ter aí você, Valdelice, nunca teve, né? Vai trabalhar, infelizmente. Então vamos lá, gente. O mínimo não é só você ter comida, gente. O mínimo ele é muito mais amplo. O mínimo para qualquer pessoa, se for pegar o conceito maravilhoso da Constituição Cidadã, que está lá em 88, promulgada em 88, porque ela não é de 88, depois eu trago essa curiosidade para vocês também. O mínimo, gente, ele vai muito além disso. Ele vai saúde, ele vai educação, ele vai, gente, lazer. Então, muitas vezes, gente, a gente está tão sufocado por empréstimo, por dívidas, que nem o mínimo... Oi, Divaldo, excelente dia. Nem o mínimo a gente tem. E o mínimo, muitas vezes, a gente acaba condicionando ele a ter comida dentro de casa. E não é só isso, gente. Não é só isso. O mínimo existencial para cada um dos senhores e senhoras é lazer, é moradia, é educação, é saúde. Tá ok, Neide? Excelente dia para você. Depois, daqui a pouco você volta aí. Rosilessa, excelente dia. Maria de Lourdes, Licínia, Neide Patrício, Simone está sempre com a gente. Então, justamente isso, gente. Primeira coisa, a gente tem que tirar isso. O mínimo não é somente a gente ter condições ali de ter mistura dentro de casa. Partilhando com vocês, gente, vocês bem sabem, vira e mexe eu solto um pedacinho da minha vida. E eu me identifico muito com os senhores e senhoras, porque, novamente, já fui um super endividado. Já passei por, nossa, gente, diversas coisas. Graças a Deus já passei por diversos perrengues na vida. Isso é positivo. Às vezes a gente fica triste também, mas tudo faz parte da nossa história. Para quem sabe aqui, me acompanha mais tempo, sabe, Eva Cardoso de Jesus Bronze, você é membro, sim, nossa aqui, tá? Então, gente, para quem sabe um pouquinho da minha história, meus pais, parte minha paterna veio do Nordeste, parte minha materna veio do Sul.
Parte minha de pai veio lá de Currais Novos, para melhorar a vida aqui. Meu avô, minha avó muito novo, aquela quantidade maravilhosa de filhos. Tem muitos tios, graças a Deus. Só não tem mais meu avô e minha avó por parte de pai. Eu tenho muita saudade dos dois, que amava muito, principalmente minha avó, que era uma pessoa de muita oração. Já a parte de mãe, a gente veio do sul para cá, ou seja, vieram do Paraná, Londrina, Varta, Cambé, aquela região toda. Então, justamente, quem sabe um pouquinho aí, gente, há mais tempo da minha história, sabe disso. Então, por isso mesmo que eu estou aqui realmente ensinando cada vez mais senhores e senhoras. A Yolanda Vitor está com a gente aqui, ensinando cada vez mais os senhores e senhoras a sair das amarras, justamente. Já está acostumado com a palavra de Deus, né? Eu já estava falando das amarras do pecado. Não, gente, as amarras dos bancos. Marlene Lima, excelente dia. Gente, então assim, a Sigrid falando, olha, gerente de banco não me intimida mais. As informações que recebemos são tão generosamente, nos empoderam, justamente, tá, Sigrid? Então a gente tem que entender que vai muito além disso. Eu não posso, gente, às vezes, dar muito conteúdo, por isso que às vezes eu dou muito conteúdo, maneiro, depois volto com mais conteúdo, porque isso aqui, gente, são anos de estudo, anos de prática, anos de experiência, e o objetivo meu é informar vocês. Então, gente, o mínimo existencial, o que é, gente? O que é o mínimo existencial? Vai muito além disso, está lá na Constituição Republicana, está lá na nossa Constituição Federal, mínimo existencial. Então, lá, quando foi lá atrás, gente, ele foi, alterou coisas dentro do Código de Defesa do Consumidor. Dentro do Código de Defesa do Consumidor, ele mudou ali, gente, termos e acrescentou questões para que justamente parasse tudo, a forma como é fornecido o crédito, a forma como é assediado vocês, né, gente? Então, vamos lá, ó. Lá no Código de Defesa do Consumidor, gente, tem um capítulo, que é o capítulo 2. Eu vou até confirmar aqui, porque a minha cabeça... gente, rezem por mim, tá? Estou com um cansaço mental bem alto aí. Muita gente, todos os profissionais de saúde que eu tenho procurado e tem me assistido aqui, tem cuidado de mim, justamente falando da questão de eu cuidar do meu raciocínio, que eu estou com cansaço mental mais alto, então não lembro muita coisa de cabeça. Mas, salvo engano, eu acho que é lá no artigo 4º, capítulo 4º é da política de relação de consumo, mas a gente vai aqui falar o que mudou no Código de Defesa do Consumidor por meio da lei do superendividamento. Vamos lá, gente? Perfeito, ó. Eles colocaram lá, gente, no artigo 4º, deixa eu confirmar isso mesmo, vamos lá, isso, capítulo 2, artigo 4º. Esse capítulo, gente, 4º do Código de Defesa do Consumidor, capítulo 2, artigo 4º, vamos de novo, capítulo 2, artigo 4º, ele fala o seguinte, ó, deixa eu até pegar para colocar na tela para vocês aqui. Esse capítulo, ele fala da Política Nacional de Relações de Consumo. Política Nacional de Relações de Consumo. E o que seria isso aqui, gente? Ela tem um objetivo de atender às necessidades dos consumidores, ou seja, vocês. Inclusive, a redação do próprio artigo 4º, ele fala, ó, o respeito... Vou até pegar também aqui, gente, ó. O respeito à sua dignidade, saúde, segurança, proteção de seus interesses econômicos, melhoria da sua qualidade de vida. Gente, quando alguém te falar assim, olha, eu quero fazer isso ou aquilo dentro de um banco, o que vocês fizeram é errado, aí eu falar assim, não tem lei para isso? Gente, tem. Eu fiz uma live recentemente só de princípios do Código de Defesa do Consumidor. Quem que assistiu aí? E lá no artigo 4º ele vai falar isso, ó. Observem bem, gente. Tem a política de relação de consumo, tem o objetivo de quê? Atender às necessidades dos consumidores, respeito à sua dignidade, saúde, segurança, proteção de interesses econômicos, melhoria da sua qualidade de vida, bem como a transparência, lembra, gente, dever de informação.
Olha aqui um princípio, um pedacinho dele, ó. Harmonia das relações de consumo. E lá ele acrescentou o quê dentro desse artigo 4º, gente? Que tem que ter ações direcionadas para a educação financeira e ambiental dos consumidores. E lá no inciso 10, olha o mais importante para a gente aqui, gente. Dentro desse artigo 4º, no inciso 10, olha o que ele fala, ó. Vou colocar na tela para vocês. Ponto-chave da nossa live de hoje. Prevenção e tratamento do superendividamento como forma de evitar a exclusão social do consumidor. Gente, quem está superendividado tem vida? Como que é a vida de uma pessoa superendividada? Se vocês quiserem, eu respondo. Já fui? Gente, é difícil. Para vocês terem noção, no começo do meu casamento, tantas situações que eu passei, acho que às vezes até quem me assiste agora, que é próximo a mim, vai descobrir agora, eu iniciei de novo minha vida com um limite que eu tinha num cartão de crédito de R$600. Não tinha mais nada. Tinha aluguel para pagar, tinha água, luz, telefone, já tive energia cortada, inclusive. Então, para vocês terem noção, gente, como que é a vida de uma pessoa super endividada? Eu, no caso, quando as pessoas falam, doutor, eu ganho um salário mínimo, como que eu faço? Gente, eu comecei de novo minha vida com um limite de um cartão de crédito que sobrou, porque o resto estava todos ali estourados, de R$600. Imagina eu iniciar de novo, conseguindo ali, com R$600, com esposa, recém-casado, começar a minha vida de novo. Por isso que quando vocês falam, doutor, eu ganho um salário mínimo, ganho 800, 900 mil reais, eu entendo muito bem o que é isso. Entendo mesmo, porque eu vivi isso. Por isso que conforme a gente vai caminhando, eu vou soltando um pedacinho ou outro. Porque também, gente, uma coisa que eu odeio é vitimismo. A gente não pode ser vítima. A gente é autor. A gente é comandante mesmo da nossa vida. Lembrem daquela outra frase que eu falo bastante. Você está no controle da sua vida. Então, no superendividamento, gente, aqui que ele quer, ó, prevenção e tratamento do superendividamento como forma de evitar a exclusão social do consumidor. Porque realmente, gente, você que está superendividado, você que tem aí seu salário quase todo comprometido, a gente vai falar qual é a porcentagem do salário daqui a pouquinho, infelizmente, você está automaticamente excluído de todo o resto. É exclusão, gente, de fato social. Exclusão social mesmo. Então, a lei do superendividamento ela tem esse objetivo de evitar a exclusão social. Foi o que acrescentou lá no artigo 4º, se vocês quiserem anotar, lá no Código de Defesa do Consumidor, se você for no artigo 4º, inciso 10, tem isso. Lá. No artigo 5º, gente, vamos passar um pouquinho já, avançar mais um pouquinho. No artigo 5º, eles falam que o poder público, ou seja, as autoridades mesmo, no artigo 5º ela fala, para executar essas políticas das relações nacionais de consumo, o poder público, o que ele tem que fazer? Gente, deixa eu pegar e colocar na tela aqui também para vocês. Vou colocar na tela para vocês aqui 2 pontos importantíssimos. Gente, vai curtindo, compartilhando, deixando o seu like, porque justamente essa live aqui é de muito conteúdo. Vocês sabem que vocês têm aqui um advogado, um amigo, um professor auxiliando vocês com tudo isso. Então, lá no artigo 5º, gente, já tem isso aqui. Gente, todo artigo de lei, curiosidade para vocês, quando vocês verem artigo 5º, né, e veem esses numerozinhos aqui romanos embaixo, ó, isso aqui a gente chama de inciso, tá? Isso aqui a gente chama de inciso. Então, no artigo 5º, inciso 6º, ele fala que para executar essas políticas, o poder público tem que ter, gente, ó, vamos lá, inciso 6º. O que está aí?
instituição de mecanismos de prevenção e tratamento extrajudicial, vamos indicar para pegar para vocês, extrajudicial e judicial do superendividamento e proteção do consumidor. Pessoa natural, vocês podem ignorar nesse ponto aí, tá, gente? É um outro conceito que eu poderia explicar, mas não tem nem necessidade. Então, a própria lei está falando que ela tem que ter, a Política Nacional de Consumo tem que ter mecanismos de prevenção e tratamento judicial, gente, ó, e extrajudicial do superendividamento. Ou seja, a própria lei fala que tem que ter, mas hoje tem, gente. Quem faz esse trabalho, o PROCON, Defensoria Pública, gente, núcleos de prática jurídica das universidades, a gente não consegue fazer. Por que não consegue fazer, gente? Porque isso aqui é muito específico, muito específico. Tem tão poucos colegas advogados advogando na área bancária, advogando em prol dos consumidores, contra bancos, resolvendo soluções de dívidas. É muito pouca gente. E o pessoal ignora isso aqui. Por quê? Quantos dos senhores e senhoras chegaram com problema contra bancos, em algum advogado, colega advogado, e ele simplesmente falou que não tem nada o que fazer? É muito comum isso, gente. Muito comum. Muito comum mesmo. Porque os colegas advogados não têm esse domínio, esse conhecimento, essa destreza em atuar contra banco. Então, deveria ter isso aqui, gente? Deveria. Está tendo? Ainda não. E é mais um problema. Por quê? O que a lei falou que deveria ter ainda não tem é um problema porque, infelizmente, se os bancos chegarem primeiro, infelizmente, essa lei tem perigo de morrer. Então, a gente tem que fazer uso dela antes disso. Daqui a pouquinho eu falo para vocês qual que é a porcentagem que é considerada, a partir de qual porcentagem é considerada uma pessoa superendividada ou não. Gente, lá no artigo 6º ainda, eu estou tentando aqui colocar na tela, mas fica muito grande, tá, gente? Então, vou ler para os senhores e senhoras. No artigo 6º do Código de Defesa do Consumidor, já fala que são direitos básicos do consumidor. Lá já está isso, gente, ó. São direitos básicos do consumidor. Se você for no artigo 6º, você vai ter isso. São direitos básicos do consumidor. Vou deixar isso aqui só para a gente continuar tratando. Foi acrescentada uma outra coisa, que fala que é garantia de práticas de crédito responsável. Deixa eu ver se eu consigo pegar isso aqui. Isso aqui é muito bom, gente. Vou pegar um pedaço dele. Vou pegar um pedaço dele aqui e vou colocar em duas partes na tela, tá, gente? Coloco um pedaço, leio. Depois coloco outro pedaço e leio aqui. Gente, quem tá gostando da aula aí, vai falando eu aí, por gentileza. Muito bom, né, gente? Aprender e conhecer mais nossos direitos. Ainda de forma gratuita. Eu prestando toda essa informação para vocês aqui. Informações que eu tive aí, ó. Tempo para estudar, para dar mastigado para vocês. Também muito valor investido por causa disso. Então vamos lá. Lá no artigo 6º, gente, artigo 6º do Código de Defesa do Consumidor, ele inicia dizendo que são direitos básicos do consumidor. E ele acrescentou isso aqui, ó. Olha lá, ó, inciso 11, que ele fala garantia de práticas de crédito responsável, de educação financeira, de prevenção e tratamento de situações de superendividamento, preservando o quê, gente? O mínimo existencial. Preservando o mínimo existencial. Vírgula. Nos termos da regulamentação, por meio da revisão e da repactuação da dívida, entre outras medidas. Gente, então aqui a gente já tem o nosso conceito de mínimo existencial, preservado, ia ter errado aqui, o mínimo existencial, nos termos da regulamentação, por meio da revisão e da repactuação de dívida, entre outras medidas.
Gente, se essas informações vão encaixando na sua vida e você enxerga que tem familiaridade, sua situação é essa, o que eu já peço para vocês, gente? Agenda uma consulta com o pessoal da equipe, para a gente ver como que consegue te auxiliar. E eu vou falar daqui a pouco, ó, nesse finalzinho, ó, a repactuação da dívida, o que, que ela é e para que ela serve. Então, vou colocar aqui abaixo, gente, qual que é o número nosso de contato. Gente, esse número não atende número WhatsApp. Esse número não atende, gente, WhatsApp. Esse número não atende ligação, tá? Esse número é só de WhatsApp. O número WhatsApp na tela embaixo. Então, se você vai vendo que vai... Maria Goretti, né, que estava com a gente aqui também. Nilza, a sua pergunta aqui está no comecinho da live, tá? Para não perder o raciocínio, você volta lá no comecinho da live, por gentileza, e acompanha lá toda essa informação. Gente, então assim, ó, nos termos da regulamentação, por meio da revisão, da repactuação da dívida, dentre outras medidas. Se você se encaixa em alguma dessas possibilidades e quer o auxílio nosso, está aqui embaixo rolando o número do WhatsApp nosso aqui do escritório. É um número que não atende ligação, é um número só de WhatsApp. Você pode ali, se necessário, achar interessante, claro, tá, gente? Agendar uma consulta para a gente ver como que consegue auxiliar vocês. Então, tá vendo aqui, gente? A gente tem dois conceitos aqui, ó. Mínimo existencial, nesse ponto aqui. E aqui a gente tem repactuação de dívida. Então, para garantir, aqui, ó, para garantir o mínimo existencial, precisamos, estou colocando na tela, tá? Da ação. Para vocês anotarem aí, gente. Repactuação de dívidas. Para garantir o mínimo existencial, precisamos da ação de repactuação de dívidas, gente. O que é o mínimo existencial? Gente, o mínimo existencial ele é um termo subjetivo, ou seja, não tem como aferir exatamente o que é ou deixa de ser. Mas a doutrina, a jurisprudência, observem isso aqui, tá, gente? A doutrina e a jurisprudência inicialmente entendia que o mínimo existencial era 30%, 30% não, perdão, 70% de todo o rendimento. Isso significa que uma pessoa que ganhasse R$1.000, 700 tinha que vir limpo para a mão dela. E 300 para pagar as contas. Para quem ganhasse R$1.000, 700 ficava na mão dela e 300 ia para pagar as contas. Lembra que eu comentei como que os bancos eles vão trabalhando e agindo em prol dos interesses deles? Em tese não é errado, mas é prejudicial a todos nós. A doutrina, gente, a jurisprudência, ou seja, os julgados, as formas como vão caminhando as coisas, diz que, atualmente já, 35% pode ser usado para pagar dívidas. E 65% vai para você viver. Percebam isso, gente. Era mais era para pagar, menos era para pagar dívidas e mais para você viver. Eles já ganharam um passinho aí. Eles falam agora que você pode pagar mais dívidas e viver com menos. Nada impede, gente, daqui a pouco eles conseguirem falar que 40% vai para as dívidas, 60% para viver. 50% vai para as dívidas, 50% para viver. 60% para as dívidas e 40% para viver. Gente, entendam que se você se encaixa em possibilidades de superendividamento, a hora é agora. Cada vez mais eles vão avançando. Cabe a nós aqui agirmos rapidamente com o que puder, justamente para conter isso. E, gente, e mesmo assim, a lei falando isso aqui,
Tem juízes que inicialmente ainda estão decidindo o contrário. Olha que incrível. Por que isso, gente? De novo, aquela mesma historinha de sempre. Ouçam bem isso e gravem isso aí. Ah, se fizer isso todo momento, a toda hora, vai prejudicar o mercado, vai fechar o crédito, a economia vai parar. Gente, a história é sempre a mesma. Há anos desse jeito e há anos vai continuar repetindo isso. Então, para garantir o mínimo existencial, nós pedimos nas nossas peças que 70% volte para sua mão e 30% vai para as dívidas. Toda peça nossa, peça, entenda, gente, que é cada instrumento processual, né? Cada petição inicial, cada manifestação, contestação, isso a gente chama de peça, tá, gente? Cada pedacinho de um processo é uma peça. A ação de repactuação de dívida, ou seja, nessa peça, nesse pedido, nessa ação judicial, nesse processo, nós pedimos lá que 70% volte para você e 30% fique para as dívidas. Para garantir o quê, gente? O que a lei está falando, mínimo existencial. A gente está fugindo da lei? Gente, não está. Não está. A gente está falando o que a lei falou para a gente. Aqui ela não fala, ó, preservado o mínimo existencial. A gente está fugindo da lei, gente? Não. A gente está agindo com ilegalidade? Não. A gente está inventando coisa, gente? Não. Ah, mas o que você está vindo para o judiciário com essa ação aí? Uai, a lei de novo fala para mim, ó, repactuação de dívida. Só que para garantir o mínimo existencial, a gente precisa da repactuação de dívida. Compreenderam isso, gente? E o que essa ação vai discutir? O que essa ação fala? O que essa ação faz? A repactuação de dívida, gente, ela é uma ação judicial onde a gente coloca todos os credores, todas as pessoas que você deve. A gente entenda também outro termozinho legal aqui, né? Credor é quem tem crédito com você. Você está na condição de devedor, ele na condição de credor. Então, credor é quem tem crédito com você. Então, o que a gente coloca lá? Todos os credores, todas as pessoas que você deve, fala para o juiz que daquela maneira não é possível pagar. Não sendo possível pagar, a gente vai apresentar para eles o quê? Um plano de pagamento. E esse plano de pagamento inclui, inclusive, redução de valores. Porque a própria lei aqui fala para a gente por meio da revisão. Revisão, entendam isso, gente. A gente apresenta um plano para o juiz porque é por meio da revisão. Revisão e repactuação. Então, aquele lugar que você devia 10 mil, se não encaixa dentro desse plano de pagamento, a gente vai ter que reduzi-lo. Porque esse plano de pagamento, gente, ele tem um período de 5 anos no máximo. Então, a gente joga a bola para o judiciário. Excelência, eu tenho que pagar em 5 anos. Eu tenho que pagar em 5 anos. Só que para garantir o meu mínimo existencial, essas dívidas elas têm que serem reduzidas. Entenderam isso, gente? Para garantir o mínimo existencial, as dívidas elas têm que abaixar. Ah, mas não importa, como o banco vai, tadinho do banco, vai sofrer, vai penar, coitado. Gente, não é isso. Eu bato sempre nessa tecla, inclusive a nossa ação de repactuação de dívida, ela tem tópicos lá específicos dizendo que a política de crédito das instituições, ao meu ver, ela é totalmente irregular. E aqui na própria lei do superendividamento, que alterou esses dispositivos, ele fala que realmente, ele fala justamente isso. Ele fala justamente isso, ou seja, forneceram crédito de jeito, da maneira errada para vocês. Gente, não sei se vocês sabem disso, mas quando vocês vão conseguir, quando vocês vão pedir qualquer crédito ao banco, ele consulta você lá na famosa lista negra do Banco Central. O que a lista negra é? Gente, nada mais é do que um registro que chama registrato. E ele mostra claramente a sua vida hoje. Se o banco vai te fornecer crédito, já viu que você está muito endividado e te dá crédito ainda,
Se você não consegue pagar depois, a culpa é de quem, gente? É do banco, é. Por que eu jogo a culpa pro banco? Porque se ele tivesse lá olhado lá, visto que você não tem condição de pagamento, ele não deveria ter te fornecido crédito. Simples. É doloroso, é penoso, às vezes é muito urgente aquele momento? Sim, gente. Só que se a política de crédito ela fosse regular, correta, não teria aí quase 80% da população brasileira superendividada. Vocês acreditam nisso, gente? 80% da população brasileira praticamente está superendividada. Superendividada. Olha que incrível. Dentro ainda, gente, dessa proteção ao superendividamento, sobre crédito responsável, educação financeira, ele tem um conceito. A própria lei, gente, fala lá no artigo 54A, que é novo. Vamos começar aqui também um outro tópico. Gente, às vezes eu vou estender um pouquinho, tá? Porque é muito conteúdo. Suas dívidas de consumo. Deixa eu pegar só esse pedacinho aqui. Jogar na tela aqui e vou pegar o resto da dívidas de consumo exigíveis e vincendas. Vamos lá, gente. Lá no 54A desse mesmo artigo, gente, ó, outro detalhezinho. Esse sinalzinho feio aqui na frente, ó, é parágrafo. É parágrafo. É bacana, né? Parágrafo primeiro disso aqui. Então, entende por superendividamento a impossibilidade, tira o manifesto para não confundir, de o consumidor, de boa fé, pagar a totalidade de suas dívidas de consumo, exigíveis e vincendas, sem comprometer o seu mínimo existencial. Gente, vincendas é o que vai vencer ainda. Olha que incrível. Então, se você não consegue pagar a totalidade, olha aqui, ó, pagar a totalidade de suas dívidas, se todo mês sobra dias no seu salário, ou seja, você paga ali quase que tudo, ainda tem que jogar outra continha para o mês que vem. E daqui a pouco eu já falo para vocês quais contas são essas. Se vocês não conseguem pagar as contas de vocês, a totalidade, gente, de novo, é a lei que está falando aqui, ó, pagar a totalidade. E a totalidade, exigíveis e vincendas ainda, o que vai vencer, sem comprometer o mínimo existencial, você é um super endividado. Entenderam agora, gente? Se você vê que o seu ganho não paga todas as suas dívidas, mais de 30%, 35% por mês está sendo comido do seu salário aí por dívidas, entendam aqui, ó, você é um super endividado. Melhor ainda, tá, gente? Vamos corrigir isso. Você está super endividado. Você está super endividado. Porque o ele vai pegar na questão do verbo ser, né? Aí o eu sou, e o sou, ele é identidade, para quem entende um pouquinho de psicologia neurolinguística. Então você não é, vamos colocar um estado, você está. Você está super endividado, e estando super endividado, assim como eu, tantos outros clientes nossos, é totalmente possível reverter isso. Então vamos lá. E o que entra na lei do superendividamento? O que entra na lei do superendividamento? Gente, notícia maravilhosa para vocês aqui. Deixa eu pegar esse pedacinho aqui, vocês vão lendo na tela, enquanto eu pego o outro pedaço aqui do artigo, relação de consumo. Vocês estão lendo na tela aí, gente, o que é as dívidas que entram no superendividamento? Não coloquei, como é que vocês vão ler, né? As dívidas referidas no parágrafo 1º desse artigo englobam quaisquer compromissos financeiros assumidos decorrentes de relação de consumo,
qualquer compromisso financeiro decorrente de relação de consumo. O que é uma relação de consumo? Onde tem um fornecedor de um lado e um cliente do outro. Fornecedor de produtos e serviços de um lado, cliente do outro. Aquela pessoa que consome aquele produto, consome aquele serviço. Isso é uma relação de consumo. Claro que existem outros conceitos de consumidor por equiparação. Não vou também entrar nisso aqui. Gente, quaisquer compromissos financeiros assumidos decorrentes de relação de consumo. E o restinho do artigo, do parágrafo, perdão, inclusive operações de crédito, compras a prazo e serviços de prestação continuada. Gente, entra praticamente tudo. Entra praticamente tudo, entendam isso. Entra praticamente tudo. Tudo, tudo, tudo. Tudo, tudo, tudo. O que não vai entrar, gente? Para ir resumindo o restinho do artigo aqui. Vamos lá no 54B. Vamos continuar 54C. O que não vai entrar aqui, gente? Bens com garantia real. O que é isso? Você comprou uma casa, um carro, onde você deu alguma coisa como garantia. Isso aqui não entra. Mas tem como você encaixar isso dentro do plano de pagamento? Seu carro, sua casa, seu aluguel? Tem. O aluguel entra, tá, gente? Casa e carro, não. Mas tem como você encaixar isso dentro do plano de pagamento? Sim. Tem como sim. Olha que interessante. Lá no 54C, gente, lá no 54C, fala assim que é vedado, gente, é vedado, ou seja, é proibido, expressa ou implicitamente na oferta de crédito ao consumidor, publicitário ou não. O que é proibido por causa dessa lei, gente? Quem aqui já contratou crédito porque eles falaram que não ia consultar SPC Serasa? Coloca eu aí, por gentileza. Quem já contratou o crédito porque não ia consultar SPC Serasa, gente? Gente, quem aqui contratou crédito dizendo que não consultava SPC Serasa? Olha, tem gente aqui, eu, Luiz Matheus, Simone, Jainício de Azevedo, Nilza Gonçalves, Matilde, Josias Valério. Gente, por causa dessa lei aqui, se vocês verem alguém fornecendo crédito dizendo que a operação não vai consultar SPC Serasa, vamos denunciar? Olha que gostoso. Ai, gente, olha que maravilha. Gente, se você vê qualquer propaganda a partir de agora dizendo que não vai consultar SPC Serasa, vamos denunciar. Vamos juntos, gente? A gente não está aqui num grande movimento para mudar todas essas bagunças que já fizeram com a gente? Dimas, eles consultam, mas eles jogam isso aqui para chamar atenção. Gente, onde vocês vão denunciar pessoas que fazem isso? No PROCON da sua cidade. Ministério Público aí, se você conseguir, se você passar perto de um prédio do Ministério Público, pede para ir na Defensoria do Consumidor, vê aquela propaganda, aquele banner, aquele papelzinho, bate foto e vai lá denunciar, gente. Agora é a nossa revanche. A gente não está contra eles, contra esses abusos. Dimas, Ministério Público, Promotoria do Consumidor e PROCON. Não pode, não pode, não pode. Não pode, gente, não pode. Então não pode falar lá que não vai consultar SPC Serasa, por mais que eles consultem. Não pode também, gente, olha a questão da nossa briga com a RMC aqui, olha que interessante, ó. Eles não podem, gente, ocultar ou dificultar a compreensão sobre ônus e os riscos de contratar aquele crédito. Quando cada um dos senhores e senhoras contrataram um empréstimo, contrataram um RMC, o cartão de crédito, achando que era um empréstimo, eles agiram contrário a isso aqui, ó. Ocultaram, dificultaram a compreensão sobre os ônus, riscos da contratação do crédito, sobre a venda a prazo. Não pode. Vedado. Também não pode. Olha outra coisa aqui também, gente. Olha isso aqui.
Deixa eu pegar aqui, consumidor. Deixa eu pegar X. Vou jogar na tela e vou pegar o restinho da frase. Olha aí, gente, eles não podem assediar ou pressionar o consumidor para contratar fornecimento de produtos, serviços ou crédito, principalmente se tratar de consumidor idoso, analfabeto, doente, estado de vulnerabilidade agravada, ou se a contratação envolver prêmio. Não pode, gente. Não pode assediar vocês, não. Agora é a hora da gente se defender, gente. Informação é poder. Por que a gente faz tantas lives, gente? Para encher vocês de força mesmo, de poder, de conhecimento. Acho que a Miriam mais cedo dizendo aqui, informação, gente, é poder. Se empoderem dessa informação. Se empoderem da informação. Tenham poder da informação. Se empoderem da informação. Hoje vocês sabem o tanto de coisa que está errada e a gente está aqui falando, alertando, brigando, discutindo. Gente, aí, ó. Não pode. Não pode assediar. Principalmente se for idoso, analfabeto, doente. Gente, eles aproveitam mesmo. Aproveitam mesmo. Lá no 54D, gente, vai falar que quando eles forem ofertar crédito para vocês, olha o que eles têm que fazer. Lá no 54D. Deixa eu só pegar esse pedacinho aqui. Só excluindo umas coisas aqui, porque já muita coisa a gente já falou, gente. O que fala aqui, gente? 50, quem tá curtindo a live, gente, dá um joinha aí, compartilha. Depois compartilha também. 54D, inciso 1º. Eles têm que informar e esclarecer adequadamente o consumidor, considerada a sua idade, sobre a natureza e modalidade do crédito oferecido, sobre todos os custos incidentes, observado, disposto, isso aqui é outros detalhes. Então, gente, observa isso. Eles têm que informar todos os senhores e senhoras de forma adequada. Dever de informação. A informação tem que ser clara, precisa e objetiva. Considerada a sua idade, gente. Observem como que eu ensino vocês aqui. Deixa eu só beber água um pouquinho. Gente, toda vez que eu falo um termo jurídico, uma questão jurídica, o que eu faço para vocês? Eu faço questão de mastigar o máximo a informação para ficar muito acessível para vocês. É dever meu informar da forma mais simples possível tudo quanto é coisa para vocês. Quem é cliente nosso, se pegar o contrato nosso, vocês vão ver que está muito simples lá. Gente, por que isso? Por que isso? Gente, eu hoje, mesmo sendo uma pessoa mais nova, tenho aqui meus 34 anos, eu não consigo acompanhar quem tem 20, quem tem 15, quem tem 10. Minha menininha, se pegar um telefone, nossa senhora, ela faz coisas ali que a gente nem sabe como que ela consegue. Então, gente, realmente, a gente foi criado, cada pessoa, cada grupo de pessoas, dependendo da idade, dependendo da região, foi criado de uma maneira diferente. Então, considerada o que a sua idade, tem que colocar ali coisas simples, fáceis de serem entendidas. Gente, vocês sabiam que o estado, a região norte e nordeste nossa, as regiões que mais tem fraude em empréstimos? Porque eles querem muito aproveitar esses bancos aí, às vezes de quê? De vulnerabilidade, de desconhecimento. Então tem que ser, gente, de forma adequada, clara, precisa, objetiva, simples, direta ao ponto. Para que ter rodeio? Para que isso? Não precisa. E é dever deles, gente, informar dessa maneira aí, tá? Vamos caminhando mais um pouquinho para a gente ver se finaliza isso aqui. Ah, esse aqui é muito bom. Deixa eu colocar na tela para vocês também aqui, ó. Lembram lá que eu falei, né, gente? Eles têm que avaliar de forma responsável
as condições de crédito do consumidor, mediante análise das informações disponíveis em bancos de dados de proteção ao crédito, dentre outros aqui. Gente, se eles têm acesso a toda a informação, por que eles ainda praticam o contrário? Se eles têm acesso a toda a informação, por que eles praticam o contrário? Por quê, gente? Por que vocês acham que eles têm acesso à informação e eles praticam o contrário? Gente, não vou conseguir colocar na tela por causa da quantidade de letras disso aqui, que aqui é limitado. Ele ainda fala, ó, o descumprimento de qualquer dos deveres previstos no caput poderá acarretar judicialmente, ou seja, se os bancos agirem de forma incorreta com vocês, os credores, a redução dos juros, dos encargos ou de qualquer acréscimo ao principal. Vai dar para vocês a dilação de prazo de pagamento. E eles ainda, gente, podem ser multados. Por isso que eu tô falando que, gente, vamos começar aí, fazer umas denunciazinhas mesmo. Gente, então, isso é o mais importante de toda essa ação. Entenda outra coisa, gente, a ação de repactuação de dívida. Vamos agora considerações finais para finalizar essa live e colocar mais informações positivas e importantes aí para vocês. A requerimento do consumidor superendividado, ou seja, vocês, a gente vai iniciar um processo de repactuação de dívida para fazer audiência de conciliação, presidida pelo juiz ou por um conciliador. Nessa ação, a gente chama todos os credores que a gente colocou lá das dívidas. Vamos apresentar, gente, um plano de pagamento com prazo máximo de 5 anos, preservando o mínimo existencial de cada um dos senhores e senhoras, para que em 5 anos isso termine de uma vez por todas. Então, gente, nessa ação de pactuação de dívida, a gente chama o banco, chama os credores, 5 anos para pagar. E agora, gente, o melhor de tudo isso. Carência de 180 dias para iniciar os pagamentos. Olha que maravilha. E aqueles bancos que vêm para audiência, aqueles credores que vêm para audiência e não aceitam o plano, eles não podem executar os senhores e senhoras. Olha que bom. Olha que maravilha, gente. Olha que interessante. Isso está lá no parágrafo 2º do artigo 104A. O não comparecimento injustificado de qualquer credor ou de procurador, com poderes ali para negociar, nessa audiência, vai acarretar a suspensão da exigibilidade do crédito, do débito, na verdade, e a interrupção dos encargos. E a pessoa, gente, se ele não vai na audiência, não aceita o plano, ele vai ter que ficar à mercê do juiz. Porque aí o juiz que vai falar, num plano compulsório, ou seja, forçado, como que vai ficar. Então, muita gente, eu coloquei a chamada dessa live, gente, o que eu falei? Eu coloquei a chamada dessa live, falando assim, que é a lei que pode salvar muita gente. E nós temos que fazer isso rápido. Fazer muito rápido. Então, essa lei, gente, ela tá novinha. Ela é do ano passado, de julho. Pouquíssimas pessoas sabem dela, pouquíssimas pessoas sabem usá-la. Então, essa lei do superendividamento é importantíssimo para cada um de vocês. É importantíssimo. Justamente se você se encaixa em cada uma dessas possibilidades, gente, é coisa de correr para essa lei antes. A Paula está dizendo assim, ó, doutor, isso tudo está na lei 14.181? Sim, Paula. Vamos lá, gente. Consideração aqui para vocês.
Leis, gente, como que você altera uma lei? Por meio de outro projeto de lei. A lei ela pode alterar todos os dispositivos, ou ela pode alterar somente alguns. E ela pode, inclusive, adicionar. Josias, está atrasado com o contrato do carro? Corre, tá, Josias. Josias Valério. Não sei se você já chamou a gente aqui, respondi sua pergunta semana passada. Na live, acho que das perguntas que não foram respondidas na quarta, eu joguei sua pergunta na live da sexta. Dá uma corridinha lá e tá lá dentro daquela live, tem que ter certeza disso. Isso tudo aqui está na lei, gente, 14.181. Gente, lei, ela, igual eu falei, um projeto de lei, ela é uma lei nova, ela altera dispositivos da lei, ela tira dispositivos, ela acrescenta. Essa lei aqui, gente, ela acrescentou dispositivos, tá? Ela acrescentou novos incisos, parágrafos. Onde que ela acrescentou novos incisos e parágrafos? No Código de Defesa do Consumidor. Se você pega hoje, Paulo, um Código de Defesa do Consumidor atualizado, vai estar tudo isso lá. Você não precisa ir na 14.181 direto. Se você, por curiosidade aí, quiser comprar um Código de Defesa do Consumidor atualizado, vai estar tudo isso lá. Gente, vou fornecer mais materiais para vocês de superendividamento. Vou fornecer mais materiais para vocês de superendividamento. Talvez, gente, vou fornecer até um curso aí para quem quer se ver livre das dívidas. Tem até 40 mil de dívidas aí também. Então, gente, estou trabalhando mais coisas ainda para ajudar vocês aqui. Vendo o que é possível. Gente, eu vejo às vezes alguns comentários aqui, gente. Entendam que tudo o que eu forneço de serviços aqui, se você assistir todas as lives, também tem de forma gratuita. Claro que é mais difícil, por falta de conhecimento e tudo mais, mas tem tudo isso. Então, gente, se você se encaixa na possibilidade de superendividamento, sabendo dessas possibilidades dos bancos de, infelizmente, estarem agindo por fora para talvez alterarem ali os dispositivos da lei, o que eu falo para vocês, gente? A Regina está dizendo que o curso seria ótimo. Sim, Regina, se eu fizer um curso aí vai ser bem simples, muito simples mesmo. Muito simples mesmo, porque o meu objetivo é sempre ser o mais simples possível. Então, gente, entendam isso. Se você está nessa possibilidade, eu recomendo que você, o mais rápido possível, sempre entre em contato com a gente vê se consegue te atender. Como que a gente consegue fazer para auxiliá-los da melhor forma possível. Gente, olha aqui, hein? Eu não exauri toda a lei. Olha que interessante. Eu não exauri toda a lei. Tem coisinhas ali que a gente pode ainda tratar. Se for dentro de algum outro material, eu consigo aprofundar mais em termos aí mais jurídicos. Apenas a título de curiosidade, porque o importante é vocês entenderem o que é, não o termo que explica isso. Então, gente, o que eu falo para vocês, gente? Sempre, sempre, sempre curtam, compartilham todas as nossas lives. Maravilha, 1h18 de live. Conseguimos caminhar muito, mas muito aí nesse período todo. A Paula está dizendo, pede a Deus para que dê plena saúde. Gente, sempre coloque em oração, por gentileza, porque o que mais, além da questão, às vezes, sinusite, o que mais? Cansaço mental, que é o pior mesmo, né? Que é difícil até as pessoas entenderem o que é um cansaço mental. Mas o cansaço mental é justamente a gente ficar sempre estudando, pegando o máximo de informações para passar para vocês, reunião com equipe, reunião com advogados, negociações, desenvolvimento de estratégia para cada caso. Então, sempre coloquem em oração, gente. Sempre coloquem em oração. Diza Santos está com a gente aqui. Thaís, você já chamou a gente? Thaís Caiban, já chamou a gente aqui para a gente ver essa questão sua? Por gentileza. Eva Nunes, Elizabeth Zonta, a dela está falando que precisa de ajuda. Gente, quem acredita que precisa de ajuda, a Geni também está aqui. Gente, chama no 1500, por gentileza. Sempre chama no 1500, por favor, por gentileza mesmo. Tem uma aba só de consultas, o pessoal ali vai te orientar da melhor forma possível, vai te explicar como.
é melhor mesmo para vocês caminharem. O objetivo nosso, gente, muitas coisas, você vê, eu fico aqui 1h10, 1h20, 1h30, coenzima Q10. Ô, Dimas, você acredita que minha esposa toma coenzima Q10? Eu passo a tomar também. Quem não está conseguindo ser membro do canal, gente, por gentileza aí, aqui eu acho que já tem os caminhos aqui. Gente, quem aí tá para a próxima remessa de RMC, a gente está finalizando já os protocolos da primeira, pegando alguns documentos, algumas procurações que ainda estão faltando. Então, gente, essas outras informações eu gravo vídeos menores durante o dia para a gente até finalizar essa live de hoje. Nós temos uma live daqui a pouquinho, que é do nosso grande mestre guru e doutor Marcelo, a pessoa que me trouxe para cá para que pudesse ensinar vocês também, com a graça de Deus, fez esse grande incentivo. Então eu vou deixar vocês descansar um pouquinho aí, gente, para que vocês consigam daqui a pouco, 11 horas, estar com ele lá também. Paula, você pode sim pegar a lei no Google. Ao invés de você só pegar a lei, o que eu falo para você? Coloca aí, Código de Defesa do Consumidor atualizado. Coloca isso, ô Paula. Gente, outro detalhe para vocês que querem cada vez mais estudar. Coloca lá no Google, Código de Defesa do Consumidor comentado. Olha que maravilha. Código de Defesa do Consumidor comentado. Você vai pegar o Código de Defesa do Consumidor de forma atualizada, só que comentado. E as dúvidas que vocês forem tendo de um artigo ou outro, vem para a live e manda pergunta aqui. Vem para a live, manda pergunta, eu tenho um compromisso aqui de ajudar cada um dos senhores e senhoras aqui, tá ok, gente? Então, gente, a Alicina está dizendo que é membro nível prata com muito orgulho, né, gente? Gente, sempre compartilha, gente, compartilha. Se você consegue se tornar membro, sentir esse desejo no seu coração pelas informações que eu presto, por gentileza, sempre. Josias Valério, Júlia, observa o Josias aí, que ele falou que chamou e ainda não teve resposta. O caso dele é urgente, que o veículo lá está com o contrato atrasado. Coenzima Q10, Geni, eu não sei o que é. O Dimas está falando, minha esposa, ela é um suplemento alimentar. Tânia, a live foi maravilhosa, tá? Acompanhe desde o início aí. Simone se tornou membro. Gente, então, excelente dia, excelente tarde, excelente noite, excelente madrugada. Você que ainda não assinou procuração, tô vendo aqui a Ana Maria colocando também. Coloca, inclusive, nos comentários que a gente vai vir aqui, a gente olha, observa, corre ali para ver por que você não assinou ainda. Faltam pouquíssimas pessoas para isso tudo, tá, gente? A Regina está dizendo conteúdo excelente dessa live. Meu dever é informar, meu dever é ensinar, estar com vocês aqui sempre. Gente, acompanhe o dia, acompanhe amanhã. Vou fazer mais videozinhos aí, curtinhos, para vocês aprenderem mais essas questões. Quarta-feira, 9 horas da manhã, nossa live de perguntas e respostas. O que não é respondido na quarta, fiquem tranquilos, que na sexta-feira, às 9, eu volto com a resposta de vocês, a pergunta de vocês. A Maria Wong está dizendo que é anti-inflamatório. Oh, eu preciso disso, né? A sinusite, ela é essa inflamação da face. Sim, Helena. Assiste sempre. Edilma, tchau com Deus, Deus abençoe. Maria Zanotti, Penha Landim, Diza Santos, Ilza de Jesus, Geni Luz, Lúcia, Edeni, Helena Maria, Paulo Soares. Paulo, você queria consulta presencial? Paulo, chama no 1500, o pessoal te atende lá, tá? Wanda Maria gostando da live, falou que foi muito maravilhosa. Ruth Santana, Ana Bueno, passa muito rápido aqui, tá, gente? Deus abençoe muito você, Deus abençoe muito sua vida. Deixe aqui todas as perguntas para vocês também. A gente vai pegando, vou respondendo, fazendo outros vídeos. Ative todas as notificações. Você que ainda não me segue lá no Instagram, o que eu peço para você, gente? Me siga no Instagram. Curta meu canal do Facebook. Lá no Instagram, gente, o meu Instagram tá assim, ó, @adv.rafaelbatista. Ah, doutor, não tem o Instagram. Facebook, doutor Rafael Batista, advogado. Eu acho que tá desse jeito lá também, gente. Deus abençoe muito você, Deus abençoe muito a sua vida de forma rica, abundante, próspera. Nós estamos aqui comprometidos, eu principalmente 100% comprometido, assim como toda a minha equipe, contra os abusos dos bancos. Vamos juntos para conseguir se livrar mesmo de tudo isso. Caminhando, claro, gente, rumo à terra prometida. Alguns que eu vejo aqui já chegaram, né? Liminares saindo, pessoas deixando de descontar lá o RMC no INSS, na pensão, na aposentadoria. Maravilha, gente, com a graça de Deus, isso tudo
caminhando. Quem está na Terra Prometida aí já, não tem mais RMC, ganhou isso, ganhou aquilo, gente, aguarde a gente que a gente está chegando, tá ok, gente? Deus abençoe muito você, sua vida, sua família, sempre ore, coloque em suas orações, sempre reze, colocando a gente aqui, minha equipe, meu trabalho, principalmente as estratégias que eu sigo, a forma como eu trabalho, a visão da justiça referente aos nossos casos, os casos de cada um dos senhores e senhoras. Gente, Deus abençoe muito você, Deus abençoe muito mesmo. A bênção de Deus recai em cada um dos senhores e senhoras. Até mais, tchau, tchau.